Olá, olá a todos. Como eu prometi, aqui eu vou colocar para vocês uma breve digressão sobre logaritmos. Para aqueles que nunca viram, para aqueles que já viram, mas querem rever algumas propriedades, tá? Acho que vai ser útil e a gente vai fazer uns poucos exemplos para mostrar, como lidar com logaritmos. Principalmente porque esse conceito é importante na parte de ondas sonoras, quando a gente fala de nível sonoro, tá certo? Bom, a palavra logaritmos é a composição de duas palavras gregas, logos e aritmos, onde logos tem alguns significados, mas acho que a intenção dessa palavra utilizada aqui é a razão, né? E aritmos, é a mesma raiz de aritmética, é de contagem, ou seja, usar contagem, usar o raciocínio para fazer contagem. Bom, por que isso? O inventor dos logaritmos, John Napier, barão de Merchiston, na Escócia, no ano de 1614, depois de 20 anos de trabalho, ele publicou um livro chamado Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, que significa aproximadamente o seguinte: a descrição das tabelas dos maravilhosos logaritmos. Então, ele faz um apanhado de várias tabelas, calculando essa quantidade que ele chama de logaritmo, para vários números, da mesma forma que vocês têm tabelas para senos e cossenos, ou seja, antes do advento das calculadoras, você tinha que usar essas tabelas. E ele foi o cidadão que introduziu essa noção de logaritmo e com a seguinte intenção. Na época que ele introduziu isso, 1614, vocês devem lembrar, uma, um avanço grande na astronomia, não é? A partir de, desde Copérnico, com sua ideia de heliocentrismo, que na verdade foi uma ideia que surgiu já nos gregos, mas que ele reaviva, e que o Kepler vai utilizar para descrever as suas leis dos movimentos planetários. Só que para fazer cálculos em astrofísica, os cidadãos faziam medidas, né, medidas bastante precisas, com ângulos, minutos de ângulos, e eles precisavam fazer produtos, às vezes, de números complicados, com algumas casas decimais, e sem uma calculadora na mão, e ainda numa época em que a notação matemática estava ainda, notação moderna que a gente conhece hoje, estava sendo introduzida, algo muito difícil. Então, basicamente, o pessoal fazia, por exemplo, produto de dois números grandes, usando o que eles conheciam sobre senos e cossenos. Aqui nós temos, por exemplo, uma relação entre os dois senos que leva o produto de dois senos à diferença de dois cossenos. Ou seja, basicamente você troca as multiplicações por somas ou subtrações. Essa era a ideia dos assenos e cossenos. O que o John Napier vai fazer é melhorar isso introduzindo os logaritmos. Ele vai fazer uh, vai criar uma ferramenta que vai permitir cálculos extremamente complicados usando essa noção de logaritmo. No final da aula de hoje, vocês vão ver como é poderosa essa ferramenta. Eu vou colocar uma pequena expressão para ser simplificado, um cálculo, e vocês vão ver que o uso de logaritmo é algo fabuloso, né, que torna a vida do cidadão muito simples. E naquela época era tudo que os astrofísicos queriam. Tá? Mas vamos primeiro brincar um pouco com essa ideia de produtos de números através das relações de senos e cossenos. Vamos supor que eu queira multiplicar dois números. Aqui não são muito grandes, mas só para vocês terem uma ideia de como usar essa ideia de produtos de seno transformando em diferenças de cossenos. Então, eu vou escrever o número 3274 como 0,3274 vezes 10.000. Por que que eu vou fazer isso? Porque senos e cossenos são sempre entre 0 e 1. Então, eu tenho que usar números que sejam menores ou iguais a 1. Tá? E depois eu recupero o número original multiplicando pelas potências
adequadas. Lembrando que naquela época também ainda não, o próprio Napier, John Napier, não sabia lidar ainda com expoentes, né? Então, a tarefa era árdua mesmo. Então, vamos fazer. Como é que eu uso essa relação para calcular esse produto? Tá? Eu vou chamar o 2 seno de A de 0,3274, que está relacionado ao primeiro número. E o seno de B de 0,215. Então, quando eu faço esse produto, eu estou fazendo o produto desses dois números. Quando eu quiser obter o produto dos números originais, é só multiplicar por essas duas potências. Tá? Então, eu calculo isso, o produto disso, depois, no final, multiplico pelas potências apropriadas. Ok. Então, uma vez que você tem quem é o seno de A? Seno de A é esse número dividido por 2. Aí você vai numa tabela de senos e cossenos, que é o que se fazia na época. Eles tinham esses senos e cossenos com uma grande precisão, várias casas decimais, se eu não me engano, entre 7 e 10 casas decimais. Hoje a gente usa calculadora. Aliás, eu usei calculadora para calcular quem é A, dado que o seno de A é isso daqui dividido por 2. Fui lá na calculadora e achei isso, senão eu teria que ir numa tabela, como eles faziam antigamente. E eu não coloquei muitas casas decimais, então talvez a gente tenha um pequeno errinho no final, no resultado, um erro pequeno, mas é só para você, só para ilustrar como é que se usa esse procedimento. Tá? E o B, dado que o seno de B é isso, eu acho o B, vou na calculadora e acho 12,415527 graus. E são esses dois números que eu vou usar para calcular o produto original. Bom, nessa situação, eu substituo A e B do lado direito, uma vez que eu encontrei esses ângulos, né, e eu tenho, então, o cosseno da diferença e o cosseno da soma. Então, cosseno da diferença e cosseno da soma, ou seja, cosseno de menos 299, e o cosseno de 21,837,240, que é a soma. Tá? Lembrando que do lado esquerdo eu tenho o produto desses dois números como definidos assim. Sendo assim, eu vou na minha tabela de novo de cossenos e senos e acho qual é o valor do cosseno desses ângulos. Tá? E eu encontro, né, que essa diferença me dá 0,0703909. Portanto, esse produto, né, em vez de calcular esse produto, eu calculei simplesmente a soma, na verdade, a diferença de cossenos, usando tabelas, e eu tenho esse resultado. Com isso, eu ilustro como que eu transformo produtos em somas ou subtrações. Hoje, para a gente, parece absurdo, porque a calculadora faz isso facilmente, e de fato, isso daqui a gente conseguiria fazer na mão até relativamente rápido, mas não era assim naquela época. Tá? Ah, agora, para obter o resultado original, é óbvio, eu tenho que multiplicar esses dois números pelas potências que me dão 3.274, que dão 215, ou seja, multiplico os dois lados por 10 a quarta vezes 10 a terceira. E aí eu tenho o produto dos números originais. 10 a quarta vezes 10 a terceira é 10 a sétima. Então eu passo a vírgula 7 casas para a direita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho 703.909. Se você colocar na calculadora, ou se você fizer essa conta direta, 703.910, uma diferença só em um dígito. Então, fantástico, não é? Imagina o que era isso para os astrofísicos, os astrônomos. Na época não tinha astrofísica ainda, era astronomia. Ah, era algo fabuloso que facilitava muito a vida desse pessoal. Certo, mas então o que que o Napier vai fazer? Parece que a ideia original dele era essa, porque ele trabalhou com senos e cossenos, mas na prática, vamos ver o que que ele fez de uma maneira bastante simples. Tá? Deixa eu apagar isso daqui, porque tentei gravar essa aula já e deu errado, por isso que eu tenho tudo isso escrito aqui. Deixa eu apagar e a gente já fala. Ops. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Nessa primeira linha, ops, não era isso que eu queria. Nessa primeira linha, eu tenho uma sequência, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É uma sequência de números
se vocês observarem, se vocês lembrarem do que vocês aprenderam em matemática, isso é uma série aritmética, tá? Ou seja, eu tenho um elemento dessa série, se eu somar um determinado número, eu tenho o próximo elemento. Se eu somar aquele mesmo número, eu tenho outro e assim por diante. Nesse caso, para ir de 0 em 1, eu estou somando 1. Para ir de 1 e 2, somando 1. 2 e 3, somando 1, e assim por diante. Então, é uma série aritmética com passo de uma unidade. Tá? E a de baixo é uma série geométrica, 1, 2, 4, 8, 16. Então, vocês podem imaginar que número, lembrando, a série geométrica é aquela que eu multiplico um dos elementos pela chamada razão, a razão é a mesma para toda a série, e obtenho o próximo elemento. Então, multiplico esse elemento agora pela razão, eu tenho outro. Multiplico esse elemento pela razão, eu tenho outro, e assim por diante. Então, vocês podem imaginar que número que eu estou multiplicando aqui. 1 vezes quanto que dá 2? 2. 2 vezes quanto que dá 4? 2. 4 vezes quanto que dá 8? E assim por diante. Então, estou multiplicando por 2. A razão dessa série geométrica é 2. Tá? Essa razão da série geométrica, eu vou escrever aqui. Ó. Em que cor eu vou escrever em laranja? Tá? Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Essa é a razão da série geométrica. Agora, observe o seguinte. Né? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. E assim por diante. Então, vocês estão observando que essas duas séries estão relacionadas. Né? Quer dizer, a série de baixo nada mais é do que as potências de 2 da série de cima. E observando isso, né, isso daqui já era conhecido no Napier, Napier resolveu definir o seguinte: esses números que aparecem em cima nessa série, ele vai chamar cada um desses expoentes de logaritmo, né? E esse número que está em laranja, ele vai chamar de base. Tá? E esse daqui é o número do qual ele vai tirar o logaritmo, ou seja, logaritmo de 1 na base 2 é 0. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Logaritmo de 4 na base 2 é 2. Logaritmo de 8 na base 2 é 3, e assim por diante. Tá? Ou seja, na prática ele está definindo isso aqui, logaritmo de x, onde x são esses números aqui, na base 2 é igual a y. O y é esse daqui. Ou seja, o y, que são os elementos da série aritmética, são logaritmo dos números que estão na série geométrica, na base, nesse caso, base 2. Tá? Essa é a definição moderna de logaritmo. Mas para ele, esses números aqui eram os logaritmos. Logaritmo de quem? Desses números aqui embaixo. Em que base? Nesse caso, na base 2. Lembrando que na época ele nem falava em base, mas a maneira que ele obteve os seus resultados está baseado nessa ideia. Tá? Então, estou colocando aqui só para ilustrar de onde vem a ideia de logaritmo. Bom, aí você vai olhar, bom, mas isso é muito fácil, então tirar o logaritmo é fácil. É, mas você tem que prestar atenção na seguinte coisa. Eu estou tirando logaritmos de números que formam uma série geométrica. Se eu quiser um logaritmo de um número que está entre 1 e 2, ou entre 2 e 4, ou entre 4 e 8, né? Já não é tão trivial assim, tá certo? Aí eu precisaria fazer certos tipos de cálculo, que foi exatamente o que fez o Napier. Né? Aí ele, claro, a base que ele trabalhou é uma base maluca, que hoje a gente sabe que é uma base 1 sobre E. Ele chegou perto até de descobrir o número E, mas isso acabou ficando para óleo. Mas, enfim, o que importa é a ideia. Então, ele criou essas tabelas para não só séries geométricas desse tipo, mas séries geométricas com razões que eram menores do que 1. Aí você vai obter números aqui que estão entre 1 e 2, por exemplo, e assim por diante, entre 2 e 4, 4 e 8, e vai preencher, né, todas essas lacunas com vários números. É um trabalho fenomenal, por isso que ele levou cerca de 20 anos para construir isso. Eu não vou entrar nos detalhes de como ele fez isso nem nada, mas só para vocês entenderem
a ideia que está por trás, tá? E é essa ferramenta que vai ser usada para transformar certas multiplicações, né, e facilitar o cálculo de certas multiplicações para os astrônomos. Então vamos lá. Vamos ver uma outra base, por exemplo, só para vocês verem que a coisa permanece, né? Vamos ver a base 3. Aqui eu vou colocar só uns elementos. Então eu tenho aqui de novo a série aritmética, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui eu tenho a série geométrica, 1, 3, 9, 27, onde a razão, ou seja, o número que eu tenho que multiplicar cada elemento para obter o próximo, é 3, que é o que a gente chama de base. Então, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e assim por diante. Tá? Podia até colocar aqui 3 elevado a 3, assim por diante. Tá? Agora vamos observar algumas coisas. Tá? Então, nesse caso, como que eu escreveria na notação moderna? Né? Log de x, onde o x são os elementos aqui, qualquer elemento aqui, na base 3 é y, esse é o y. Tá? Então, log de 1 na base 3 é 0. Log de 3 na base 3 é 1. Log de 9 na base 3 é 2, e assim por diante. Tá? Só que o x aqui, a gente está vendo que são números muito específicos, 1, 3, 9. Se eu quiser qualquer número aqui, eu teria que fazer um trabalho muito mais sofisticado que esse, que foi justamente o trabalho de Napier, criar essas tabelas. Da mesma forma que tinha tabela de senos e cossenos, ele foi lá e criou as tabelas dos logaritmos, né, por um método bastante sofisticado, que eu não vou ter como apresentar. Mas a ideia é essa, tá certo? Então vamos ver algumas propriedades dos logaritmos olhando para essas duas bases, tá? E de maneira geral, né, uma base que não é necessariamente 2 ou 3, eu escrevo A é a base, x é o número do qual eu quero tirar o logaritmo, e y é o logaritmo, é o resultado que eu quero, tá? Essa vai ser a notação que a gente vai usar para logaritmos de maneira geral. E eu, em particular, vou usar a letra minúscula, que eu acho que é o mais comum, né? Talvez nas calculadoras ou em algum programa com matemática e tal, eles usem as letras maiúsculas, mas eu vou usar a letra minúscula. E a base eu vou indicar aqui embaixo. Quando eu estou falando de bases específicas, tem duas bases específicas que elas têm um símbolo especial. Por exemplo, a base 10 a gente costuma escrever assim: log na base 10 de A, a gente define simplesmente como log de A. E log base E de A, lembrando que E é um número de Euler, também pode ser uma base, acho que não é um número inteiro, um número 2,7, 1, 8, papapá. Número transcendental, na verdade. E, e isso a gente tem uma notação especial, que é ln de A, ou logaritmo natural de A. São as duas notações usadas para essas duas bases, tá? Então, quando vocês enxergarem só log de A ou só ln de A, você já sabe de quem a gente está falando. Eu vou usar aqui sempre quem é a base para vocês não se confundirem, mas na literatura vocês vão encontrar essas notações, inclusive na calculadora de vocês. Então vamos tirar algumas propriedades. Então, vamos olhar, por exemplo, para as primeiras séries que eu coloquei lá em cima. Tá? A série na base 2, ou seja, série aritmética aqui em cima, e a série geométrica com razão 2. Tá? Aqui eu tenho dois logaritmos, né? Eu tenho o logaritmo de 8 na base 2, que é 3. E aqui eu tenho o logaritmo de 32 na base 2, que é 5. Depois eu tenho outros dois. Logaritmo de 24 na base 2 é 6, logaritmo de 256 na base 2 é 8. Então, vamos ver algumas propriedades. Quem é o logaritmo de 2 na base 2? Bom, 2 na base 2 é esse daqui.
Quem é o logaritmo de 8 na base 2? É esse daqui, tá? Então, esqueci de marcar aqui, vamos marcar em amarelo. O logaritmo, ops, amarelo. Logaritmo de 2 na base 2 e logaritmo de 8 na base 2. Se eu somar esses dois logaritmos, quanto é que dá? Bom, logaritmo é isso, né? Quanto que é 1 mais 3? É 4, não é isso? 4 é esse aqui, ó, o logaritmo de um número que é 4. Quem é esse número? 16. Então, eu posso dizer que o logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 8 na base 2 é o logaritmo de 16 na base 2. Tá? Ou seja, o primeiro logaritmo é 1, o segundo logaritmo é 3, e o resultado é que 1 mais 3 igual a 4. Portanto, isso aqui é o logaritmo de 16 na base 2. Tá? Aí vamos para o log de 2, não, log de 4 na base 2. Deixa eu apagar algumas coisas aqui, senão, deixa eu fazer assim. Então, o branco, quem eu chamei de branco, foi o 2. Não, branco, não amarelo. Cá. Log de 2 na base 2, que é esse. Depois log de 2 na base 8, que foi esse. O amarelo eu estou chamando log de 4 na base 2, então é esse. E o log de 16 na base 2, que é esse. Vamos considerar os amarelos agora, tá? Se eu somar esses dois logaritmos, ou seja, se eu somar 2 com 4, quem que eu obtenho? Eu obtenho 6. Então, logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 16 na base 2, né? É 2 mais 4, que é 6. É a mesma coisa que o logaritmo de 64 na base 2. Tá? Que dá 6. Aqui. Finalmente, em vermelho. Agora em vermelho. Quem eu quero pegar em vermelho? Log de 2 na base 2, que é esse. Então, esse daqui em vermelho. Log de 2 na base 2. Mais log de 32 na base 2, que é esse. Aí você já pode me dizer quanto é que dá, embora esteja escrito, né? Mas é 1 mais 5. 1 mais 5 é 6. Portanto, a soma desses dois logaritmos é esse logaritmo. Tá? 1 mais 5 são os logaritmos, é igual a 6. Então tá aqui, ó. Isso daqui é o quê? É o logaritmo de 64 na base 2. Está aqui. O logaritmo de 64 na base 2, que coincidentemente é o mesmo resultado dessa outra soma. E veja que eu somei logaritmos diferentes, né? O resultado deu o mesmo. Bom, o que que vocês podem tirar desses resultados que estão aqui? Né? Que propriedade você enxerga, né? Somando esses logaritmos que você enxerga do lado direito? Né? Qual é a relação entre 2 e 8 que dá 16? Bom, parece óbvio, né? 2 vezes 8, 16. 4 e 16 que dá 64. 4 vezes 16, 64. 2 vezes 32 que dá 64. É 2 vezes 32. Ou seja, essa soma de logaritmos nada mais é do que, vamos escrever um por um. O branco é log na base 2 de quem? 2 vezes 8. O amarelo, log na base 2 de quem? 4 vezes 16. E o vermelho, 2 vezes 32, que é 64. Então, vocês observam uma propriedade que sai daqui. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Aqui, ó. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Bom,
escrita aqui na notação mais genérica possível. Logaritmo de x1 na base A mais logaritmo de x2 na base A é o logaritmo de x1 vezes x2 na base A. Tá? Observe que tem que ser a mesma base, né? Eu não vou somar logaritmos em bases diferentes, porque aí eu teria que fazer certas manipulações para ir para a mesma base. Tá? Tem que estar com todos os logaritmos na mesma base para poder usar essa propriedade. Isso é uma coisa. Vamos fazer agora as diferenças. Em vez de fazer soma, vamos fazer diferença. Bom, eu não vou olhar mais lá para as... Bom, vamos olhar de novo. Quem é o log de 4 menos o log de 2? Tá? Log de 4 menos o log de 2. Então, a gente, em vez de ficar falando logaritmo, a gente costuma falar log, né? Log é a abreviação. Log de 4 é esse daqui. Log de 4 na base 2. E o log de 2 na base 2 é esse daqui. Então, eu estou fazendo esse menos esse. Se eu sei que o logaritmo é esse expoente aqui em cima, então log de 4 na base 2 é 2. Log de 2 na base 2 é 1. Portanto, 2 menos 1 é 1. Portanto, o resultado deve ser esse daqui. Então, aqui, ó. Log de 4 na base 2 menos log de 2 na base 2 é o log de 2 na base 2, que é 1. Agora faz para o 32 e para o 8. Log de 32 menos o log de 8, que são esses dois aqui. Tá? Ou seja, é 5 menos 3, que é 2. E 2 é esse daqui. Então tem que ser log de 4 na base 2. Vamos ver? Log de 4 na base 2. E finalmente log de 256 menos log de 64. 256 é esse daqui, em verde. E 64 é esse. Então, log de 256 é 8. Log de 64 é 6. 8 menos 6 é 2, ou seja, log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2. Então, qual é a propriedade que a gente tira daqui? Né? Vamos ver o que a gente enxerga aqui. O branco. Que relação existe entre o 4 e o 2? 4 menos 2 é 2, é verdade. Mas e entre o 32 e o 8? 32 menos 8 é 4? Não. Então, parece que não vai funcionar, não é a mesma relação para os dois, né? E 256 menos 64 também não é 4. Então, deve ser outra relação. Que relação entre 4 e 2 também pode dar 2? 4 dividido por 2 é 2. 32 dividido por 8 é 4. 256 dividido por 64 também é 4. Então, a gente descobriu. A gente descobriu o seguinte. Primeiro caso, isso é o log na base 2 de quem? 4 dividido por 2. O amarelo é o log na base 2 de 32 dividido por 8. E o azul log na base 2 de 256 dividido por 64. Então, a gente achou uma correspondência aqui, né? O log da divisão de dois números é a diferença dos logs entre esses dois números, sendo que o que vem com sinal positivo é o que está no numerador, o que vem com sinal negativo é o que está no denominador. Tá? Veja aqui, a relação vale para todos. Então, a regra que a gente tira é que log A de x1 menos log A de x2 é log na base A de x1 dividido por x2. Então, obtivemos duas relações importantes para os logaritmos até agora. E uma outra relação importante é a seguinte. Essa daqui eu não vou mostrar, mas vocês podem, quando tiverem mais familiaridade com logaritmos, tentar mostrar isso daqui. Que é o seguinte, geralmente, pensa nas calculadoras de vocês. Se a sua calculadora estiver no celular,
e ela for uma boa calculadora, você vai poder escrever o log em qualquer base e tirar o log de um número em qualquer base, ou seja, escolher o valor de A que você, né, precisar. Mas suponha que a sua calculadora seja mais ordinária, como a maioria das calculadoras. Geralmente, nessas calculadoras, você, você só tem o log na base E, ou seja, o logaritmo natural, ou na base 10, tá? Que é o log, que eu chamei de log lá em cima. Tá? Então, como é que eu calculo log, por exemplo, de 3, log na base 3 de um número, se eu só tenho na calculadora logaritmo natural e logaritmo na base 10? Aí você vai usar uma relação que muda a base. E essa relação é essa que está aqui embaixo, ou seja, log na base A de x, ele é o log nessa nova base que você é capaz de calcular, por exemplo, 10 ou E, de x dividido por log de A na mesma base B. Então, observe que a relação eu mudo de base, tanto no numerador quanto no denominador aparece a nova base, e no numerador aparece o x, que é o argumento do log, e no denominador aparece o a, que é a base do log no lado esquerdo. Então, isso é fácil de lembrar. É como se eu tivesse log b dividido por log b, x e a, x e a. E o log b é o que aparece de novo. Tá? Essa é uma regra para vocês lembrarem, acho que é fácil. A gente vai usar isso, vamos mostrar aqui. Mostrar não, nós vamos verificar que isso é verdade. Tá? Então, é outra regra importante. Então, nós temos três regras importantes aqui. Log do produto é a soma dos logs. Log da divisão é a diferença dos logs, sendo que o do numerador aparece com sinal positivo, do denominador aparece com sinal negativo. Tá? E, finalmente, para mudar a base, né, log na base A de x é a mesma coisa que log b na base x dividido por log A na base b. Tá? Então, algumas definições, propriedades importantes além dessas. A gente viu que toda vez que a gente tem, por exemplo, a gente pegou a base 2 e a base 3, o logaritmo de 1 nas duas bases era zero. Isso vai ser verdade para qualquer base. Tá? Então, se você lembrar quem é aqui, ó, na base 2. Esse é o log, né? Então, log de 1 na base 2 é zero. Na base 3 que está acima, ó, log de 1 na base 3 é zero. E para qualquer base, o logaritmo de 1 vai ser definido como zero. Tá? Parece trivial isso, mas quando o Napier desenvolveu sua tábua de logaritmos, suas tabelas, o logaritmo de 1 era zero. O logaritmo de zero para ele, o logaritmo que dava zero era logaritmo de 10 elevado à sétima potência. Mas isso era só uma questão de mudar de base, ele não levava em consideração bases. E é do nascimento dos logaritmos. Logo que um inglês, esqueci o nome dele agora, ficou sabendo das tábuas de logaritmo do Napier, ele ficou tão maravilhado que ele foi procurar o Napier, daí ele passou um mês lá junto com o Napier, e eles redefiniram algumas coisas para ficar mais fácil de trabalhar com logaritmos. Aí a base, ou melhor, o logaritmo de 1 é que se tornou zero nessa nova convenção que eles chegaram, tá? Outra coisa que a gente observa, se eu estiver na base 2, log 2 de 2 é 1. Se eu estiver na base 3, log 3 de 3 também é 1. E isso vale para qualquer base. Como é que eu vejo isso? Vou lá de novo na série. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 3 na base 3 é 1. E assim por diante. Mas isso é fácil, né? Por quê? Porque eu sei que um número elevado a 1 é o próprio número. Então, toda vez que eu tiver o log do número que é a base, sempre vai dar 1. Seja qualquer que seja a base. Né? Então, por exemplo, no logaritmo natural, log ln de e é 1, porque é o log na base e de e. Tá? Então, está codificado aqui. Qualquer que seja a base, o log da base nessa mesma base é 1.
Outra propriedade importante, log na base A de um número b elevado à enésima potência, né? Isso daqui, essa potência, você pode escrever como b vezes b vezes b vezes b, n vezes. Mas como você sabe que o log do produto, né, que tem vários produtos, é o log da soma, então você vai ter log de b mais log de b mais log de b mais log de b, n vezes, que é n vezes log de b. Tá? Então, a regra que vocês estão observando é que log de b elevado a uma potência, essa potência cai multiplicando, fica 1 aqui, né? Aqui, ó, n vezes log de b elevado a 1. B elevado a 1, a gente nunca escreve o 1, né? Então fica só o b. Então, essa é uma propriedade importante também. E da mesma forma, né, aqui eu tenho log de a elevado a log de a elevado a x na base a, o x é o expoente, ele cai multiplicando, e log de a na base a é 1. Então, isso aqui é x. Então, vocês estão vendo que o logaritmo, né, na base, com a base elevada a uma potência, é o inverso, são funções inversas. Tá? Isso dá o x. Entendeu? Isso vai ser útil. Por exemplo, log de e elevado a x na base e é o x. Por quê? Porque isso aqui é o ln de e elevado a x. O x cai multiplicando e log ln de e é 1. É x. Então, são funções inversas. O logaritmo e a exponencial da base são funções inversas. Tá? Hum. Outra coisa importante. Se log a de x é igual a log a de y, então x igual a y. Essa é outra propriedade importante. E aí eu escrevo isso daqui. O que é o log do produto? Quer dizer, o produto dos logs. Ops, apagando sem querer. Um log vezes outro log. É a soma dos logs? O que vocês acham? Dê pausa aí, pense por 1 minuto. Veja as regras que eu já coloquei. Bom, vocês pensaram bem, né? Isso não é verdade, tá? Bom, eu não tenho como, né, mostrar isso, tá? Mas é fácil ver que não, é fácil verificar que não é. Coloque aí um valor de x, né? Pode ser até o mesmo valor de x. Por exemplo, x e y são iguais, né? Por exemplo, 2. Log de 2 na base 2 é 1, certo? Então, se eu colocar o x igual a 2, coloque x igual a 2 e coloque o y igual a 2. Fácil verificar. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. 1 vezes 1 é 1. Do jeito que está aqui, ó, log de 2 é 1. Log de 2 é 1. Então fica 1 mais 1 que é 2. Então do lado esquerdo você tem 1, do lado direito você tem 2. Obviamente isso aqui é diferente. Tá? Então se você tem dúvida, cheque. Faça um cheque simples que você é capaz de calcular. Tá? Coloque a regra em teste, é isso que eu estou falando. Para aqueles que não estão acostumados com logaritmo, se aparecer logaritmo na prova e você não lembrar de alguma propriedade, pode me perguntar que eu falo. A propriedade é essa, use essa propriedade, tá? Para quem não lembra. Mas isso daqui, obviamente, não é verdade, tá? Então, não é o produto dos logaritmos que é a soma. É o logaritmo dos produtos de x vezes y que seria a soma, que foi a regra que a gente viu lá em cima, né? Ou seja, log de x vezes y é isso. Mas log de x vezes log de y não tem nada a ver. Da mesma forma que log de x dividido por y é isso, mais o log de x dividido pelo log de y não é o log de x menos o log de y, tá? Você também pode testar isso. Como é que você testa? Faz a mesma brincadeira, coloca 2 no lugar do x e o 2 no lugar do y. Então fica 1 dividido por 1, que é 1. E aqui fica 1 menos 1, que é 0. Falhou, né? Então, não vale nem para multiplicação, nem para divisão. E mais uma coisa importante aqui, por exemplo, log, uma base A
de x elevado a n não é n log na base A de x. Tá? O que a gente fez foi o log de um número elevado a n, e não o próprio logaritmo elevado à potência n. Tá? E é fácil checar isso também. Coloca o n igual a 2 e coloca o x igual a a. Tá? Quanto é que vai dar? Bom, se o x é igual a a, log a de a é 1. 1 elevado a 2 é 1, porque um número vezes ele mesmo. E quando esse número é 1, 1 vezes 1 é 1. E do lado direito eu teria 2 log a de a, que é 1, que é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, 1 é diferente de 2. Chequei. Claro, você pode checar para um número e sair igual, mas aí você checa para outro número, para ver se não foi só para aquele caso particular, né, que deu certo. Ah, tudo bem? Então, de novo, isso daqui não é, ao invés de colocar é diferente, colocar que isso aqui não vale, isso não é verdade, tá? O que vale é isso daqui. Log baseado em x elevado a n. Esse aqui sim é n vezes log não baseado em x. Tá? Agora, se você fechar o parênteses aqui, e quem tiver elevado a potência n é o logaritmo, isso aqui já não é verdade. Por isso que saber usar parênteses é muito importante, né, pessoal? Aqui é óbvio que quem está elevado à enésima potência é o x e não o logaritmo. Tá? Às vezes, para ficar ainda mais claro, a gente coloca o argumento do logaritmo, a gente coloca entre parênteses. Então, eu sei que quem está dentro do logaritmo é o x elevado a n. Isso facilita a vida de vocês. Então, vamos para alguns exemplos rápidos. Vamos calcular algumas coisas. Quem é o log na base 2 de 32? É 5. Por quê? Bom, quem é 32? 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Na verdade, é 2 elevado à quinta potência. Aí eu uso a regra, né, que isso aqui está 2 elevado a 5. O 5 cai multiplicando, fica log 2 na base 2, que é 1. 5 vezes 1 é 5. Pronto. Tão fácil quanto isso. Vamos calcular outro. Log de 1 na base 23 é zero. Tá? Por quê? Porque quem é o inverso do log na base 23? É o 23 elevado ao log. Ou seja, se eu colocasse aqui 23 elevado ao log, é a mesma coisa que 23 elevado a zero. Tá? Só que 23 de log na base 23 é o argumento do log, é 1. E 23 elevado a zero é 1. Tá? Então, obviamente, log de 1 na base 23 é zero. Por que 23 elevado a zero é 1? Qualquer número elevado a zero. Então, se eu fizesse qualquer base aqui, não precisava ser 23, podia ser uma base A qualquer, né? Aqui no lugar de 23 eu colocaria A. A elevado a zero é 1, portanto, log na base A de 1 é zero. Tá bom? Bom, isso eu usei aqui a propriedade de que o logaritmo, a função inversa do logaritmo é a exponencial da base. Tá? Isso aqui é igual a B. Quando eu inverto, só sobra o argumento. Então, exponenciais e logaritmos são funções inversas. Outro, log de 2 na base 4 igual a x. Quem é x? Bom, x, como é que eu calculo isso? Bom, eu vou inverter o logaritmo. Como é que eu sumo com o logaritmo? Pego o lado esquerdo e elevo a quarta potência. E o lado direito eleva a quarta potência. Então, 4 elevado a x é igual a 4 elevado a log de 4 na base 2. Só que 4 elevado ao log de 4 é o próprio argumento do logaritmo, ou seja, é 2. Então, 2 igual a 4 elevado a x. Então, se vocês não entenderam, o que eu fiz foi isso daqui. Usei a inversa. A inversa é só pegar os dois lados e elevar a quarta potência.
ou melhor, levar o 4, né? Colocar 4 e o expoente é o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Tá? Elevei os dois na condição de potência de 4, é isso que eu estou falando. Tá? Mas como eu sei que isso daqui, né, o inverso do log de 4 é o 4 elevado ao log, então, se eu estou aplicando a inversa, eu estou obtendo o argumento que é 2. Então, eu tenho que 2 é igual a 4 elevado a x. Mas que número, né, eu tenho que ter aqui para que isso seja verdade? 4 elevado a que potência me dá 2? Potência meio, né? Meio é a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Portanto, x igual a meio. Assim que se resolve equações envolvendo logaritmos. Lembrando que exponenciar é tomar a inversa do logaritmo. E vice-versa. Tomar a inversa de uma função exponencial é tomar o logaritmo dessa função exponencial. Ok. Logaritmo de 1000 na base 10 é 3. Por quê? Porque 1000 é 10 elevado à terceira potência. Então, log de 10 elevado a 3 é, cai o 3 multiplicando, fica 3, log 10 na base 10. Só que log 10 na base 10 é 1, 3 vezes 1, 3. Bom, aqui eu resolvi colocar o gráfico dessas funções. Tá? E aqui onde está log, log x, esse é o log na base e, que a gente costuma definir como ln de x. Como logaritmo e o expoente da base são funções inversas, então a função inversa aqui é a exponencial de x. Você já deve ter estudado em cálculo. E ela tem um domínio que vai de menos infinito a mais infinito. Para menos infinito, a exponencial vai a zero, para mais infinito, ela explode, vai para infinito. Tá? Para achar a função inversa, graficamente, o que vocês fazem sempre é o quê? Você traça uma reta que é y igual a x e espelha a função que está desse lado, você vai fazer a função simétrica do outro lado. Isso é um espelho uma da outra. Tá? Então, essa função aqui é a função logaritmo. Se você não acredita, vai numa calculadora e calcule. Logaritmo de 1, logaritmo de 2, você vai ter vários pontos. Aí você vai colocando esses pontos no gráfico, você vai obter essa linha, que é justamente a inversa dessa, o espelho dessa função. O domínio do logaritmo, né? Se o domínio da exponencial é de menos infinito a mais infinito, e o alcance da exponencial é de zero a infinito, né? A função inversa a gente troca. O alcance da função inversa vai ser o domínio da função que foi invertida. E o domínio da função inversa vai ser o alcance da função que foi invertida. Então, vamos lá. Quem é o domínio da exponencial? O domínio vai de menos infinito a mais infinito. Então, esse vai ser o alcance da função logaritmo. Né? Que era domínio da exponencial virou o alcance da função logaritmo. Ou seja, vai de menos infinito para mais infinito. Tá? Essa função adquire valores infinitamente negativos e valores infinitamente positivos. E quem era o alcance da exponencial? O alcance ia de zero, porque lá no menos infinito ela vale zero, até infinito. Esse vai ser o domínio da função logaritmo, de zero a infinito, excetuando o zero, porque o logaritmo de zero não está definido. Tá? O logaritmo ele vai a zero à medida, vai a zero, não, vai a menos infinito à medida que o x se aproxima de zero. Deixa eu mudar essa coisa. Então, se eu vou indo para cá, o x está diminuindo, está indo para zero, a função logaritmo está indo para menos infinito. No zero, exatamente, ela não está definida. Tá? Então, esse é o domínio, de zero a infinito. Não coloquem argumentos negativos na função logaritmo. Posso colocar um argumento negativo? Não coloque o zero não está definido, mas posso colocar um argumento negativo? Para a gente, não. Vamos tratar só de números reais. Mas quando você for para o espaço dos números complexos, você vai ver que é possível estender o domínio da função logaritmo para números negativos. Tá? Eu não vou falar disso agora.
Talvez alguns de vocês vão estudar funções de variáveis complexas, isso é importantíssimo. Aí você vai ver que o logaritmo pode ser estendido para a região de x negativo, tá? Bom, é útil lembrar dessas funções, a forma delas, porque aí você consegue entender o comportamento das suas soluções, sejam na matemática, sejam na física, sejam nas outras disciplinas que vocês vão ver nas engenharias, tá bom? Ok. Eu falei do logaritmo natural, que às vezes as pessoas chamam de logaritmo neperiano, eu mesmo às vezes chamo, mas não é exatamente o logaritmo neperiano. Neperiano em homenagem a Napier, John Napier, neperiano. Não é por quê? Porque o logaritmo neperiano, como eu comentei lá no começo, embora ele não falasse em base, a base era a base um sobre E, e não base E. Tá? Então, estritamente falando, a base E não tem nada a ver com a base original do Napier. Mas foi dado em homenagem a ele, né? O nome, as pessoas chamam de logaritmo neperiano, a base um sobre E, mas não a base E. Tá? Aqui é logaritmo natural. Mas tudo bem se você ouvir por aí neperiano. Algumas pessoas ainda chamam assim, mas não é. E esse número E, que é aproximadamente 2,71, né, em algum momento vocês vão ver, se já não viram, né, você pode escrevê-lo da seguinte forma. Ele é o limite, né, dessa soma 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito. Então, se você for na sua calculadora e colocar essa relação com alguns valores de n, coloca, por exemplo, n igual a 50. Né? Então, 50 aqui, 50 aqui. Você vai obter um E que é aproximadamente 2,69. Coloca o N igual a 100. 100 e 100. Vai lá na calculadora, você vai obter aproximadamente 2,70. Coloca o N igual a 1000. 1000 aqui, 1000 aqui. Vai na calculadora, 2,717. E à medida que você vai aumentando o N, você vai obtendo valor cada vez mais preciso, com várias casas decimais. E é claro, essa tarefa não acaba nunca, né? Porque você teria que ir até o infinito. Por isso que esse é um número chamado número transcendental. Você nunca sabe qual é a próxima casa, né? Você não tem uma regra para determinar quem é a próxima casa, exceto, né? Bom, você tem uma fórmula para escrever o E, né? Mas ele não está definido com todas as casas, porque você teria que ir para ele até infinito, tá? Isso é só um adendo, né? E logaritmo de um sobre e, obviamente, é logaritmo de exponencial elevado a menos um. Eu escrevo um sobre e como e elevado a menos um. Menos um cai multiplicando, fica menos um logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e é um, portanto, o resultado é menos um. Então, ou se você quisesse, você podia usar a regra, né, da divisão. ln de um sobre e é igual ln de um menos ln de e. ln de 1 a gente sabe que dá quanto? Zero. Qualquer logaritmo de 1 é zero. E menos logaritmo natural e, ou seja, na base e, isso aqui é 1. Então isso dá menos 1, como eu já tinha obtido antes. Então são duas formas de obter a mesma coisa. E quem é e elevado a ln de 5? Bom, a exponencial é o inverso do logaritmo natural. Então, dá 5, dá o próprio argumento. Tá? Lembrando que isso aqui é log na base e. Então, se é a mesma base do que o número que eu estou exponenciando, o resultado é o argumento, que elas são inversas. 4 ln de 1 é 4 vezes zero, porque ln de 1 é zero, que é igual a zero. 2 ln de e, ln de e é 1, 2 vezes 1, 2. Aqui são coisas bem simples. Agora vamos usar um cálculo que a gente precisa mudar de base, que é aquela história que eu falei. Suponha que eu queira calcular o logaritmo de 8 na base 5. E na minha calculadora não tem log na base 5, mas suponha que tem log na base 2. Tá? Aí eu uso log na base 2, calculo esse log, tenho a razão, eu automaticamente tenho log de 5 na base 8. Eu posso escrever
Posso até simplificar, né? Porque 8 é 2 elevado a 3, tá? Então, log na base 2 de 2 elevado a 3, o expoente cai multiplicando, fica 3 log 2 de 2, ou seja, 3 vezes 1, que é 3. Embaixo, eu posso usar log de 2, log na base 2 de 2 mais 3. Tem gente que vai escrever como produto, né? Log 2 de 2 vezes log 2 de 3. O que é errado, eu já falei para vocês por quê. Log da soma não tem nada a ver com log do produto. O log do produto é a soma dos logaritmos e não o log da soma, tá? Então, eu mantenho como log 2 de 5, vou na calculadora e obtenho esse número. Outra maneira de obter o mesmo, não, o mesmo resultado seria trocar essa base que está aqui embaixo e escrever o log 2 de 5 como log 10 de 5, log 10 de 2, essa divisão, tá? Usando essa regra aqui que eu lembro a vocês, mudança de base. Porque na calculadora eu tenho, né? Então esse log é fácil de calcular, não precisei ir na calculadora, mas se eu não consigo calcular esse, eu vou ter que mudar a base. Então é o que eu estou fazendo aqui, estou mudando a base para esse log que está no denominador. Ah, aí eu vou na minha calculadora, que justamente tem log na base 10, e calculo. De cima dá 0,699, de baixo dá 0,301. Faça essa divisão dá 2,322. Tá? Qual vai ser então o meu resultado? Log de 5 na base 8 é 3 dividido por esse log aqui, ou seja, 3 dividido por 2,322, que é 1,292. Tá? Assim que se resolve. Então, eu achei isso daqui. Se a sua calculadora tiver log 2 de 5, você já acha direto. Se não tiver, você faz essa mudança de base como eu fiz e calcula. Bom, vamos fazer mais um, só para vocês verem que não depende da base que eu escolho. Vamos calcular o log de 25 na base 4. Eu vou mudar para a base 10. Então fica log 10 de 25, log 10 de 4. Tá? Então, log 10 disso e log 10 disso. Um dividido pelo outro. Sua calculadora calcula isso, você põe os resultados, você obtém isso, 2,322. Que por coincidência é esse resultado aqui. Que coisa, hein? E o log 4 de 25, quer dizer, eu vou calcular a mesma coisa, só que usando agora a base E, que é o logaritmo natural. Vai na sua calculadora, dá isso e isso, tá? Veja que são números bem diferentes, né? Mas, curiosamente, se você fizer essa divisão, você vai obter o mesmo valor. Log de 25 na base 4 é 2,322, tá? Ah, bom, é curioso que o resultado seja o mesmo que log de 5 na base 2, não acho? Se você quiser saber por quê, sugiro a você o seguinte: mude a base para a base 2. Como é que vai ficar isso? Vamos usar a base 2. Eu não fiz, mas eu vou usar. Vou abrir um adendo e vou fazer isso. Só por curiosidade. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Vou fazer lá embaixo e já volto aqui. Eu quero log 25 na base 4, não é isso? Vou mudar de base. Vou escrever base 2. 2 de 25, log 2 de 4. Só que log 2 de 25, vou manter. E, e o log 2 na base 4 é log 2 de 2 elevado ao quadrado. Eu vou escrever o 25 como 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui cai o expoente, fica 2, log 2 de 5,
dividido por 2, log 2 de 2, que é 2. Portanto, 2 vai embora. Isso é log 2 de 5, né? Que é justamente aqui, ó, justamente esse log que a gente calculou. Então, log 4 de 25 eu mostrei que é igual a log 2 de 5. Por isso que dá o mesmo resultado. Eu não tinha nem notado isso quando eu escrevi. Eu tinha gravado essa aula, não saiu o áudio, aí eu tive que fazer tudo de novo, por isso que já está tudo escrito aqui. Mas eu não tinha nem notado. Agora eu estou notando, a gente pode verificar aqui. Por que que isso daqui deu o mesmo número? Porque eles são idênticos, isso aqui é idêntico a isso. Acabei de provar lá embaixo. Ok, vamos fazer agora isso daqui. Log desse produto, log na base 4 desse produto. Simplifique. Simplificar é sempre bom pegar um logaritmo de uma parafernália de produtos e colocar isso de uma forma mais simples. Simplificar é abrir, já que você sabe que você tem o log do produto, você pode usar que o log do produto é a soma dos logs. Aqui, ó. Log de 5 mais log de x ao cubo mais log de y. É o que eu estou escrevendo aqui. Tá? Log 4 de 5, a gente... Não vou fazer isso. Podia passar para outra base, mas não é preciso. Aqui cai o 3, fica 3 log de x na base 4, e aqui é só log. Então está tudo na mesma base, e só sobraram números simples aqui, sem potência nenhuma. Isso é simplificar esse log desse produto. Tá? Vamos fazer agora o logaritmo natural disso daqui. Raiz de 3x menos 5 dividido por 7. Tá? Que primeiro eu vou escrever a raiz como 3x menos 5 elevado a meio. Né? E como eu tenho aqui uma divisão, então eu tenho log disso menos log disso, que é o que eu estou escrevendo aqui. E aqui, como tem uma potência, a potência cai, então fica meio log de 3x menos 5 menos log de 7. Não dá para fazer mais nada, porque eu não sei quem é log de 3x menos 5. Eu não tenho uma regra, né, para uma subtração no argumento do logaritmo. Então, eu paro por aí. Tá? Agora, antes de você prosseguir, eu vou pedir para você sozinho tentar simplificar isso daqui. Estou dizendo para você que y é isso daí, raiz π de 81, raiz 1,5 de 27, dividido por 243 elevado a 1 sobre 10. Tá? Primeira coisa que você tem que lembrar, o que que significa raiz π? Eu nunca vi isso na minha vida. Raiz π significa que o número que está aqui está elevado a 1 sobre o número que está aqui, ou seja, é 81 elevado a 1 sobre π. E aí você tira essa raiz. Tá? Isso é a mesma coisa. A mesma coisa o 27 elevado a 1 sobre 1,5. Se fosse 2 aqui, você sabe que é raiz quadrada, ficaria o quê? 27 elevado a meio. Então é sempre 1 dividido pelo número que aparece aqui. A potência disso daqui é 1 sobre o número que aparece aqui. Tá? O que eu quero dizer é isso. Colocar em amarelo aqui. Raiz x de A, né? Podia até ter uma potência y, é a mesma coisa com IA y dividido por x. Não importa quem é o x. Né? Aqui eu coloquei π, aqui eu coloquei 1,5. Né? É isso que quer dizer. Tá? Da mesma forma, isso aqui seria raiz 10 de 243. Né? Bom, o que que é simplificar isso? Simplificar. Para simplificar isso, eu quero que você ache o y. Né? De certa forma, eu quero fazer esse produto, mas sem usar calculadora. Como é que eu faço? Só use calculadora quando você chegar, por exemplo, na divisão de dois números. Não use calculadora para calcular essas raízes, que tem calculadora que nem vai fazer isso. Então, imagina os astrônomos se deparando com um resultado desse. Quanto que vale isso de fato? E aí é que você vai ver o poder dos logaritmos. Então, a sugestão é tome o logaritmo dos dois lados. O log numa base A de y e o log numa base A disso daqui.
Aí simplifique o logaritmo, né? Você tem produtos, divisão, potências, vai simplificando. Quando você chegar num valor de log de y, que é só frações, que é muito fácil de calcular, aí o que que você faz para achar o y? Você pega a inversa, né? Claro que para fazer isso você vai ter que escolher uma base, aí você vai ver a base que é mais apropriada, tá? E aí você vai tomar o inverso do logaritmo, que é aquela base elevada ao logaritmo, aí você vai ter o y, né? Leva os dois lados, né? Essa base, as potências do lado esquerdo vai te dar o y, do lado direito vai ser e elevado a alguma coisa. E não, a base elevada a alguma coisa. Então faça isso e ache o y. Dê uma pausa e tente fazer sozinho. Muito bem, eu vou fazer aqui. Então, como eu falei, eu vou pegar o log numa determinada base, dos dois lados, tá? E vou escrever, bom, se isso aqui é um produto, eu vou escrever log A de raiz π de 81 mais log A dessa raiz, tá? E aqui, como tem uma divisão, fica menos o que está no denominador, menos log do denominador. Essa é a primeira simplificação. A segunda é escrever 81 elevado a 1 sobre π, depois 27 elevado a 1 sobre 1,5. E aqui é só cair, né, já é um expoente, cai 1 sobre 10. Está simplificando bastante. O que que eu vou fazer em seguida? Isso aqui são expoentes, eles caem também. Então, 1 sobre π cai, fica 1 sobre π log de 81, 1 sobre 1,5 log de 27. Aqui não tem mais o que fazer. Certo, cheguei aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu tenho logs de números inteiros. Bom, se são números inteiros, você pode tentar achar uma base A, né, que esses números sejam potências dessa base. 81, por exemplo, eu sei que é 9 vezes 9, né? Mas o 27 não tem, não é 9 vezes 9, é 3 vezes 9. E o 243? Eu acho que o 243 é 3 vezes 81, mas... Então, todos são múltiplos uns do outro. Então, múltiplos, qual é o menor múltiplo deles? É o 3. Por quê? 9 vezes 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, 3 à quarta. O 27 é 3 ao cubo. E o 243, como eu vi que é 81 vezes 3, 81 é 3 à quarta, vezes 3 dá 3 à quinta. Então, eu vou usar o A igual a 3, base 3. E aí eu fico com a seguinte coisa. Log de 3 à quarta, log de 3 ao cubo, log de 3 à quinta, tudo na base 3. Agora é fácil, né? Porque a gente sabe que os expoentes caem multiplicando, e só sobra log 3 de 3, log 3 de 3, log 3 de 3, que a gente sabe que vale 1. Então, olha só que resultado bonito. Caiu 4 aqui, caiu 3 aqui, caiu 5 aqui. Isso é 1, isso é 1, isso é 1. Então só sobrou o quê? Uma soma de 3 termos. Então viram como eu transformei um produto horrível numa soma de números simples? São frações, tá? O π você pode aproximar a 3,14, ou então vai na calculadora e usa o π que está na calculadora. E aí você calcula essas frações, né? Põe na calculadora o resultado, 2,77. Bom, mas é o log 3 de y que é 2,77. Eu não quero log 3, eu quero o y. O que que eu faço? 3 elevado a isso, 3 elevado a isso. Só que 3 elevado a isso é o próprio y. Então, y é igual a 3 elevado a 2,77. Você vai na calculadora, né? Obviamente é menor do que 3 elevado à terceira, menor do que 27. E é maior do que 3 elevado ao quadrado, maior que 9. Então, está entre 9 e 27. 20,1. Bem,
É isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido útil, espero que aqueles que nunca viram tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar, é só mandar uma mensagem por WhatsApp ou me perguntar pessoalmente, tá bom? Ou mandar um e-mail. Mas o mais fácil é o WhatsApp pessoalmente. Então, até a próxima e bom proveito.